Boa tarde. Boa tarde. Lá vamos nós. Rumo à nossa casa, saindo um pouquinho mais tarde, então certeza de que pipa, hein? Por aqui ainda pipa. Certeza de que vamos chegar já com o tempo bem escuro em casa. Vamos ver se eu consigo pegar os faróis abertos e ganhar um mínimo de tempinho, né? Vamos aqui. Não ganhei muito não. Piscando é porque tá gravando, né? A gente só confere. Já dá pra abrir. Conta 18 segundos. E vai. Dia corrido, pesado, bastante coisa. Mas eliminei algumas pendências que estavam meio perigosas aí. E claro que arrumei mais umas 2, 3, né? É um pouco estranho você passar um dia. Amanhã vai ser menos estranho porque eu terei reuniões, né? Então não vou ficar muito no setor. Mas você passar um dia com uma pessoa que amanhã irá embora, será demitida. É estranho. Cada risada dessa pessoa, né, sei lá, é uma coisa meio maluca o que eu tô falando aqui, mas opa, calma. O mano ali tá viajando no meio da Vila Mariana, né? Sabe, cada manifestação de brincadeira ou alegria, a gente sorri externamente e fica triste internamente, porque assim, sabe, a gente vê uma decepção. Né? Uma dor, né? Um sofrimento. Eu não gosto que ninguém sofra, ainda mais na minha frente, ainda mais alguém que eu convivo há 4 anos e meio. Não é uma grande amizade, mas também não é uma inimizade, uma falsidade. Não, é um convívio pacífico. É um convívio até harmonioso. Não harmonioso, sim, mas ao menos um convívio tranquilo. Tranquilo mesmo. Acho que a melhor noção é essa, de ser um convívio tranquilo.
sem nenhum problema, né? O que já é um grande feito, né? Relacionamentos são difíceis, a gente se segura o tempo todo, e essa pessoa eu me dou bem, fico tranquilo com essa pessoa o dia todo. Não pode passar muito mais disso, mas... Ah, que bonito, ele tampa a placa. Tá bom então, né? Então você é bom. Confesso que eu não esperava já ir pra casa sem capa de chuva e com as ruas secas, né? Realmente eu achava que aquele tempinho feio de manhã continuaria. Nada impede que durante o trajeto eu volte a pegar chuva, um chuvisco, uma rua molhada, né? Mas enfim, isso é bom por um lado só pelo meu conforto aqui, né? Mas não é bom pela necessidade de chuva que estava tendo, né? As plantinhas se alegraram um pouco nessa manhã, molhou um pouquinho a terra e só. Mas claro, o ar melhorou bastante. Tanto que deu pra perceber que eu parei de fungar aqui, né? Não é à toa. Tem um assunto aqui para tratar, alguns assuntos, eu já separei algumas coisinhas aqui para falar. Então deixa eu começar, né, para dar andamento aqui nas filosofadas, né, nas filosofices que eu invento para mim. Diz que na Bolívia há um deputado federal, um congressista, que está propondo que que o governo faça auditorias nas questões do dízimo. Das igrejas da Bolívia. É assim, a quantidade de protestos que isso já gerou realmente já dá a entender aonde eu vou chegar. Assim, não tem só manifestações de repúdio pura e simplesmente, mas tem manifestações de fake news medíocres, ridículos. E enfim, não vai passar, tá? Não vai passar. A Bolívia vive uma situação semelhante à do Brasil. E o apelo religioso ele é muito forte. E quem está pensando aqui que eu estou falando só sobre igreja evangélica está muito enganado. Embora haja uma certa antipatia maior da minha parte pela igreja evangélica. Preconceito. Puro preconceito, tá? Mas voltemos. Um dos principais líderes evangélicos religiosos da Bolívia se manifestou de uma forma bastante peculiar, bastante interessante, que é de que esse tipo de atitude fere o Estado laico. A Bolívia também é um Estado laico. E a gente ouve isso e agradece às leis universais ou ao acaso universal de não ter nascido
cego, surdo ou louco para entender direito essa manifestação desse gênio. Qual é a teoria desse sujeito ao dizer que o Estado, ao ditar o dízimo das igrejas, está ferindo o Estado laico? Porque ele diz que o Estado laico é o Estado não interferir nas religiões. E vamos analisar esse tipo de falácia, esse tipo de... como é que eu posso nomear essa barbaridade intelectual dita? Eu não consigo ter um nome específico para tamanha disfarçatez, tamanha cara de pau de um pilantra desses. Mas vamos lá, vamos tentar aqui. Tentar dar ordem a certas coisas que a gente pensa, não, eu enlouqueci e o mundo tá normal, tá tudo bem. Quem não tá entendendo nada sou eu. Porque é de enlouquecer. Vamos deixar claro uma coisa, muito tranquilo. Eu já falei sobre isso. Já falei sobre essa enorme riqueza das igrejas, desses ícones das igrejas evangélicas brasileiras, que eu tenho uma tranquilidade em afirmar que eu não acho que o povo é tão burro assim. Só um pouquinho. Eu não acho que o povo compra tijolinho de plástico imitando o Muro das Lamentações. Eu não acho que o povo compra a lâmpada abençoada. Eu não acho que o povo compra a água do Rio Jordão. Eu não acho que o povo compra a vassoura ungida para varrer os pecados ou as maledicências da casa, da sorte do pobre coitado. Alguns compram, mas são muito poucos. Isso não gera... Eu não acho que o povo vai lá e dá 100, 150, 200, 500, R$1.000 pro cara assim, eu quero um milagre, eu vou entregar o dinheiro. Não, eu não acho efetivamente. Olha no retrovisor, moça, você já está levando uma criança, o que não está muito certo, tá? Eu não acho que seja isso que justifique a riqueza desses caras. Não. Eu não vou citar nome, porque talvez vai que entre 300 milhões de pessoas resolvam um dia ouvir isso e usar isso contra mim, né? Eu não acho que esses líderes são milionários, trilionários e têm todo esse poder financeiro, esse aparato financeiro. Por conta dessa completa burrice, dessa insanidade da população. Não acho mesmo. Acho sim que tem lavagem de dinheiro aí, sim. Acho que setores ilícitos da sociedade fecham lavagens gigantescas com esses caras mediante alguma... Nossa, vim até a última linha aqui para poder passar, né? Mediante alguma taxa, alguma coisa, para legalizar o dinheiro e poder com ele fazer todos os negócios possíveis, né? Errei completamente. Achei que era pra mim, era pros caras. Puta, tomara que eu não tome uma outra. Fiz merda, nossa. Eu tô vendo o farol posto piscando. Achei que era pra mim, mas não era não. Acho sim que tem muita lavagem de dinheiro atrás disso. Quando eu pego uma figura como Eduardo Cunha, por exemplo, que é um representante de evangélicos e que tem ligação com milícias, eu consigo começar a explicar
uma cabecinha de iceberg gigantesco, do qual eu tenho até medo de começar a explicar, mas eu não quero explicar. Eu só uno uma questão prática e básica. E não vou mexer com isso efetivamente, porque eu tenho com quem me preocupar. Voltemos. E aí voltamos para a Bolívia lá. Porque a Bolívia é um mini Brasil, né? E em meio a toda aquela pobreza cultural, aquela pobreza material, aquela falta de oportunidade, aquela economia pífia, você é evidente que vai ter uma força enorme de líderes religiosos, porque aonde tem miséria, tem religião muito forte. A religião não é a culpada da miséria, a religião se aproveita da miséria, porque a miséria que traz religião é a miséria intelectual, é aquela onde o cara não tem aonde buscar e ele vai buscar só o amparo espiritual, porque o físico já era, porque o material já era. Tá? Então, voltemos, pegando de volta o fio da primeira conversa, um líder religioso desse lugar, que vira e fala simplesmente que o governo querer auditar o dízimo das igrejas é ferir o Estado laico, é realmente assim, a gente daria risada em alguns grandes centros aqui do Brasil, mas a gente lamenta porque uma grande maioria de ignorantes vai aceitar esse argumento. Vai lá, filhão. Vai lá. Tem mais um aqui do meu lado. E tem um segundo argumento também, um segundo artifício, na minha opinião, que é o fato de que eu não sei se a Igreja Católica, viu como eu não estou falando só de evangélico, eu estou falando de dízimo em si. Eu não sei se a Igreja Católica vai permitir ser auditada, vai permitir abrir a caixa preta para informar quanto que ela repassa ao Vaticano, quanto que ela recebe efetivamente, ou seja, uma contabilidade mínima que possa justificar todo o dinheiro, o investimento, nem que seja para mandar ou para usar na comunidade. O que eu falo é que quando você mexe com religião, você não está mexendo com uma ideia, você está mexendo com um contexto social, um contexto de poder e um contexto financeiro muito forte e muito bem utilizado. Não é à toa esse crescimento, gente, não é. Não é à toa, em 2018, poxa vida, 18 anos já de século XXI, é bastante coisa. 18 anos do século da informação, do século da interatividade, do século do instantâneo, da informação instantânea, disponível e barata a todo mundo. Não é à toa que, paralelamente a isso, você enxergue, entenda um tão grande avanço dessas igrejas evangélicas, principalmente evangélicas. Por que eu falo evangélicas? Porque a igreja evangélica ela é não regulamentada, é mais fácil de lidar com isso. É um grande negócio que você não precisa se preocupar com muita coisa, não. Tá? E a gente lamenta, né? A gente lamenta esse tipo de atitude baixa e covarde de um líder religioso dessa forma. Ele está simplesmente invertendo a importância. Invertendo não é importância, invertendo o conceito, invertendo
o registro, invertendo completamente, deixando, desexplicando, né? Ele está não explicando, ele está confundindo a ideia, ele está alimentando a confusão, o caos de ideias. Isso é péssimo. Cuidado aqui que tem o radarzinho, né? Ué? Ah, tá aqui. Já fechou, tava aberto ali. Por quê? Ao dizer, o Estado é laico, ele não pode interferir na igreja, ele esquece de dizer que a igreja é uma instituição sem fins lucrativos e que não pode colaborar com ações de cunho civil, com ações ilegais de cunho civil ou até criminal. O líder religioso sério no sentido específico, ele seria o primeiro honesto, que tem vários. Ele seria o primeiro a falar, perfeito, vamos fazer, eu mostro tudo aqui, tá tudo certo. Mas normalmente esse cara, ele não é rico. Normalmente o cara bem honesto nesse meio, o líder religioso honesto, se ele tiver muito conforto é porque tem alguma coisa errada. O problema não é ele se declarar ao governo, o problema é ele se declarar ao povo. O problema é ele abrir esse dado àquele cara que ele está ali explorando na frente do altar. Esse cara é que pode não gostar do que vê. E essa é a ameaça que uma ação desse tipo proporciona. Tá? Eu nem penso que isso vai chegar ao Brasil um dia. Porque aqui no Brasil a gente está vivendo um fenômeno bastante interessante. Fenômeno da idiotização e da demonização a qualquer custo. Essa eleição, cara, mas vai ser um festival de merda tão grande, tão grande. Eu vou ficar chateado com tanta gente. Eu já miro, já sei alguns que vão me passar coisas do maior naipe possível. Ontem eu tive a manha de receber de um queridíssimo amigo o lembrete de que Jair Messias Bolsonaro estaria no Roda Viva. Eu não consegui ainda explicar para o Márcio exatamente o que significa Jair Bolsonaro. Ele não entendeu. Ele não vê nenhum problema, ele não vê como um absurdo um cara desses ganhar uma eleição presidencial no Brasil. Ele efetivamente não consegue entender. Ele ainda não pegou a ideia, ele não pegou a conversa. Talvez eu não consiga. E olha, se eu tô falando de um cara inteligente, cabeça boa, cabeça aberta, pronto a aprender, que já tá também em algumas coisas fechando a cabeça, falando isso aqui eu não quero aprender mais, o que é normal, não tem problema algum. E se ele tá longe, para ele estar aqui e entender, vai demorar. Enfim. Eu estava falando da Bolívia, eu estava falando de um pobre coitado que deve estar num deserto nesse momento, sendo chamado de comunista, de adorador do demônio ou alguma coisa assim, porque propôs uma coisa honesta, digna e lícita, que é o governo poder auditar as contas, o contábil das igrejas, qualquer que seja, não só a poderosa e organizada Igreja Católica, mas a poderosa e ainda não tão organizada Igreja Evangélica, ou qualquer outra, a mesquita, tá? Eu não vou lembrar o nome de todos os templos, né? Aliás, não vou lembrar quase nenhum, né?
E longe de pensar que isso pode passar na Bolívia, como longe de pensar que isso possa passar um dia pela cabeça de um político brasileiro tentar. Tentar, tá bom? Ah, e é por isso que os evangélicos do terceiro mundo, que é mais fácil eles lidarem com isso aqui, e eu incluo os Estados Unidos nesse terceiro mundo, tá? Os Estados Unidos é um dos países mais cristãos do mundo e que praticam isso muito bem, muito bem. Essa onda de evangélicos charlatães nos Estados Unidos é mato, tem muito mais do que aqui, tá? É, então seria sonhar demais. É por isso que eles estão. Eu estava apreensivo porque os caras estavam passando ali no meio de eu e o outro cara juntos. É, por isso essa onda natural de que eles entrem na política. Que eles entrem na política. Porque isso garante, protege o status quo. Porque é assim, é aquela coisa. Quando você fala do, do, da péssima situação, desconfortável situação de, por exemplo, alguém pregando dentro de um trem, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, esse desconforto que é isso, se você for falar, alguns vão olhar pra tua cara e te chamar de ateu, de herege ou de qualquer outra coisa, e eu tô pouco me fodendo pra quem me achar isso ou aquilo. Mas é ele não entender, ele inverter esses papéis de achar, não, estamos num país laico, eu posso me manifestar religiosamente, sim. Você não pode impor a sua religião à coletividade. Você pode se manifestar individualmente em relação à sua religião. Para isso existe o templo, para que as pessoas que se concordam naquele termo entrem lá e professem a mesma coisa, tá? E é realmente meio apavorante esse movimento, né? Todo esse montante de, de, de força aliado a gritos, né? Porque existem, quando você lida com um religioso, você lida com alguém que não assim, tem tão arraigado em você, nele, a certeza dele, que ele não aceita, ele é incapaz de aceitar. E a religião é isso, ela é um formador de preconceito para as demais. Ele acha tão absurdo a outra crença. Até o Karnal estava falando isso esses dias. A crença dos outros é sempre ridícula. Assim como não ter crença a todos esses é ridículo. Já pela segunda vez eu vi um pedacinho, porque vai me corroendo o fígado e eu depois tiro. Mas é a segunda vez que eu vejo um pedacinho de um especial na TV egípcia, onde eles propositalmente levam um ateu e colocam ele para ser devorado por 4, 5, 10 pessoas e fingem que aquilo seria um debate, mas aquilo não é um debate. Aquilo é usar o cara para ridicularizá-lo, para forçá-lo a, sei lá, a aceitar a tese deles. E o sentido é o mesmo, isso parece dar muita audiência para eles. De repente até o cara que está lá nem é ateu. Ele é alguém que está colaborando com essa causa, né, da religião dita, né, da religião defendida, né? Nesse caso, o islamismo, né? E no primeiro, dois
um religioso, efetivamente, com uniforme e tudo mais, e um outro que é um apresentador, e mais um ou dois ali. E o apresentador come, o coitado do rapaz que se diz ateu ali, né? E eles perguntam pro rapaz qual é a sua crença, e ele explica: eu não vivo minha vida baseado em crenças, mas apenas em evidências. E ele mal termina de falar isso e ele é bombardeado. Ele não, ninguém o agride, mas agride verbalmente. Assim, o que impressiona e o que deixa a gente bem triste é a forma como o religioso se refere a ele, como se ele fosse uma aberração. Mas como é possível? Do que você está falando? Como assim a gente não veio do nada? Como assim não tem um criador? Você ficou louco? Você é louco? Você é retardado? Você tem um problema mental? Você não tem mãe? É assim que eles abordam o cara. E aí esses dias eu estava vendo mais um. Dessa vez uma moça, uma atriz, parece que é a apresentadora desse programa, e ela não deixa o cara falar de jeito nenhum. A primeira pergunta ela já vai atacando, como se ele fosse realmente alguém digno de ser completamente desprezado. E é esse o problema. Ah, não, mas não é toda religião que é assim. No fundo, toda religião defende a sua verdade absoluta. Não pode, porque para ser religião, só pode ter certezas. Só pode ter certezas. Para ser religião, não pode falar isso aqui nós achamos, nós pensamos que seja assim, mas pode não ser. Não, nada, em nenhum contexto religioso, vai estar registrando ou vendo um líder religioso falar isso, isso deve ser assim. Isso só pode ser assim. Isso é assim. E é assim por quê? Porque o suposto ponto inicial dessa religião, né, a pessoa que essa religião se inspira, que é um líder, que é, no caso do cristianismo, Jesus Cristo, no caso do islamismo, Maomé, no caso, enfim, essa pessoa, ela ouviu de Deus, né? Então não tem dúvidas. O problema não é você ouvir ou não de Deus, o problema é você convencer as pessoas de que ouviu de Deus. E quando você consegue isso, beleza, o resto está feito. O resto está feito. Se alguém te ouvir e acreditar, ó, isso aqui, tá vendo? Isso aqui não é assim, isso aqui é assado, ó. Eu ouvi de Deus, Deus desceu até mim. Como John Smith, como Buda, como qualquer um. Como qualquer líder de qualquer qualquer linha religiosa que existe. E é isso que está interligado. E é isso que o pensamento humano contemporâneo, ele já pede uma luz maior do que só isso. Eu tenho orgulho em dizer que eu, coitado de mim, não sou exemplo para nada, mas que eu sou rodeado de pessoas que também pedem uma explicação maior. Eu não trato nada como dogma porque eu não aceito o dogma. Eu aceito, por exemplo, que eu não consigo entender, porque não é minha formação, minha linha de estudo, de trabalho, eu não consigo entender a teoria da relatividade de Einstein. A fórmula, por que ele chegou em E igual a mc ao quadrado e assim por diante, eu não sei. Eu sei que essa teoria, que não é teoria, é prática, eu sei que essa lei, que essa regra, ela é comprovada cientificamente, porque ela foi efetivada na prática. E se hoje a gente tem o acelerador de partículas, o bóson de Higgs,
é porque Einstein começou. Começou não, continuou. Provavelmente continuou o que Newton também continuou de alguém, porque a gente sempre pode evoluir. E outros que depois vieram, implementaram e complementaram. Enfim, tá? Se você aparecesse há 150 anos atrás com um celular na mão, na frente de uma pessoa comum da população, e você mostrasse uma ligação que você estaria fazendo para alguém de vídeo, de WhatsApp, ao vivo, naquele momento, na hora, a pessoa ia te chamar de bruxo, a pessoa ia falar isso. Ou vamos numa outra linha, mais fácil de entender. Se alguém há 150 anos atrás falasse para alguém, ó, daqui a 150 anos haverão todas as pessoas, milhões e milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo, vão ter um aparelho que elas vão poder fazer isso. Vão poder falar, mandar mensagem, vão poder, enfim, minimizar, agilizar suas informações e conversas. A pessoa ia falar, isso é impossível. Isso é futurista demais. Eita nós, aí está mais um pipa dessa molecadinha que empina pipa. Aqui, aí. Bom, esse aí eu já falei que efetivamente ele não tem pai mesmo. Tô achando que minha mulher saiu hoje. O carro tá mais pra frente. Isso aí, gente. Vamos pensar com mais tranquilidade, clareza e justiça. Até mais. Boa noite.